Agnus Dei, qui tollis peccata. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, a fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós sempre invocamos o Espírito Santo, mas de modo especial, quando estamos falando dos dons do Espírito Santo, aí que nós temos que pedir também as suas luzes, né? Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Bom, isso aí, um rebatedor, né? Mas um dia chega lá. Cristiane Machado está chegando, Antônio Rodrigues também. Boa noite, salve Maria. Vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, então. O dom da fortaleza hoje, o dom da fortaleza. Primeiramente, nós temos que ver o que é a virtude da fortaleza, que nós não estudamos. Por quê? O dom da fortaleza, ela vem aperfeiçoar a virtude da fortaleza. Se nós já nos exercitamos um exercício penoso, a virtude, exercício penoso, difícil, é o esforço humano. E aí, quando a pessoa se exercita na fortaleza, o Espírito Santo vem com o dom da fortaleza e praticamente ele que age. Então, a diferença de virtude e dom é que, na virtude, nós tomamos a iniciativa, tomamos a dianteira com a graça de Deus. No dom, quem toma a dianteira, quem toma a iniciativa, é o Espírito Santo. Somente nós não podemos colocar nenhum obstáculo para a sua ação. Então, por isso a importância do dom para a nossa vida é que nem sempre nós somos capazes de praticar aquela virtude no grau heróico. Aí vem o Espírito Santo e supre toda a nossa fraqueza, que a gente não poderia, pelas nossas forças humanas, suportar aquilo. O exemplo que eu já vou logo adiantando é o martírio. Humanamente falando, eu me pergunto, se eu fosse colocado diante de um imperador romano, por exemplo, ou mesmo diante dos muçulmanos lá que matavam os cristãos, o Estado Islâmico, matava de todas as formas, crucificavam, queimavam vivos, degolavam. Se você renunciar a ser católico, nós te livramos, ou então você morre. Eu, pensando agora, eu tremo em cima das bases. Eu penso da morte, uma morte cruel. Só que, naquele momento, a gente conta com uma força sobrenatural, que a gente não tem agora, né? A gente não tem agora, mas vai ter na hora. Por isso que os santos suportavam dores terríveis, como o caso, por exemplo, de São Lourenço, que foi assado vivo. Quem é que aguenta ser colocado em cima de uma grelha ardente,
E ele ainda falar para eles, pode virar do outro lado, porque eu já estou assado, desse lado de cá. Então a gente não precisa fazer projeções nesse sentido. Meu Deus, será que se um dia eu estiver na mesma situação que os mártires, eu vou ter força? É claro, se você praticou a virtude da fortaleza e praticou outras virtudes, você for um católico fiel, Deus vai dar a graça de você suportar aquilo sim, né? O que nós temos que lembrar, e é bom sempre a gente se lembrar, que nós já temos os dons infundidos na nossa alma. Quando nós somos batizados, nos tornamos templos do Espírito Santo. Evidentemente, nós temos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo já vem com seus dons. Só que na crisma existe uma infusão maior desses dons sobre a nossa alma. Nós vamos ter muito mais força para praticarmos as virtudes sobre as quais nós já nos exercitamos. Então, nós devemos sempre explorar, perceber atenção a esses dons. Está aí dentro de nós. É um potencial que nós temos, mas que fica lá incubado, inativo. Nós precisamos despertar, precisamos cultivar e suplicar ao Espírito Santo que não só nos deixe os dons, que ele pode dar ainda dons maiores, mas que ele faça com que esses dons realmente sejam ativados na nossa alma, portanto, na nossa vida. Então, para que a gente possa entender, né, o dom do Espírito Santo, da fortaleza, é para que a gente entenda também a virtude, né, da fortaleza. O que é a virtude da fortaleza? Esse esforço que nós fazemos, né, que sempre a virtude exige esforço. É um caminho difícil para a gente praticar, né? Se chama força da alma, fortaleza, o nome está dizendo, né? Força de caráter ou virilidade cristã é uma virtude moral sobrenatural que robustece a alma na conquista de um bem árduo, sem se deixar abalar pelo medo, nem sequer pelo temor da morte. Se for preciso, a gente enfrenta a própria morte. E o dom da fortaleza é o que, então? É o dom que aperfeiçoa a virtude da fortaleza, dando à vontade um impulso e uma energia que lhe permite fazer o sofrer, preste bem atenção, alegre, intrepidamente, grandes coisas a despeito de todos os obstáculos. Não é só suportar o sofrimento, é suportar de maneira alegre e intrépida. Aí que o dom vem justamente para nos dar força nas horas difíceis da vida. Por isso que quem tem o dom do Espírito Santo, da fortaleza, pratica as virtudes já num grau heróico. E para a pessoa ser santa, todos os santos, não basta fazer milagre. Tem que praticar a virtude em grau heróico. É uma das condições para a pessoa ser canonizada. Qual virtude que aquele santo, aquele beato, aquele servo de Deus, praticou em grau heróico, que exige um esforço bem maior do que permite as nossas energias humanas. Praticou virtudes num grau bem mais alto do que simplesmente a prática de uma virtude. E vou dizer, nós temos que ser heróis, porque nós temos que ser santos. E não existe santo esse heroísmo.
E nós temos que acostumar a praticar pequenos atos heróicos na nossa vida. Toda hora Deus pede através de certas inspirações, uns atos que exigem da gente um verdadeiro heroísmo. Então, eu quero ver se a gente entende o que vem a ser heroísmo. Heroísmo, o que é ser herói? Eu lembro de um ditado que se diz assim: é melhor a gente ser herói por um minuto do que covarde a vida inteira. E os santos fizeram isso. Na hora da morte, diante da morte, foram heróis. Em um minuto eles morreram. Mas se eles tivessem acovardado, viveriam a vida inteira como covardes. O heroísmo os levou à santificação. Então, o que é o heroísmo? Há preceitos graves, que não se pode observar em certos momentos, senão por meio de atos heróicos. Então, ele vai dar uns exemplos para a gente aqui entender. Ora, em conformidade com as leis psicológicas, ninguém é geralmente capaz de praticar atos heróicos, se não foi antecipadamente preparando para isto com alguns sacrifícios, ou por outros termos, com atos de mortificação. A pessoa não vira herói de um dia para outro. Ela tem que praticar pequenos atos heróicos durante sua vida. Para tornarmos esta verdade mais tangível, e tem para entender melhor, alguns exemplos. Por exemplo, uma das virtudes que exige mais heroísmo, sabe qual é? A virtude da castidade. Por quê? Porque a carne é fraca, né? O que ela exige, né? Esforços generosos, por vezes heróicos, para ser guardado toda a vida. Até o casamento. E muitos jovens se casam antes dos 28 ou 30 anos. É guardar a castidade durante o namoro e durante o noivado. Principalmente pela forma como se namora hoje, pela liberdade que se tem hoje, manter a castidade no namoro, no noivado, é o heroísmo. A pessoa é um herói, uma heroína. É a continência absoluta que é necessário praticar sob pena de pecado mortal. Ora, as tentações graves começam para quase todos com os anos da puberdade, de adolescência, e às vezes antes. Para lhes resistir vitoriosamente, é preciso orar, abster-se de leituras, representações, relações perigosas, penitenciar-se das menores capitulações, concessões à natureza, aproveitar-se dos seus desfalecimentos para se levantar imediata e generosamente. Caiu, levanta logo. E tudo isto durante um longo período da vida. Não supõe acaso tudo isto esforços mais que ordinários, algumas vezes obras de superrogação, que às vezes a gente tem que fazer coisas que não são obrigatórias, para que poder, na hora, a gente saber resistir nas coisas que são obrigatórias. Isso significa superrogação. Contraído que for o matrimônio, ninguém fica ao abrigo das tentações graves. Há períodos em que é força praticar a continência conjugal. Não só com relação à fidelidade conjugal, que às vezes vem tentações muito fortes, e o diabo não se cansa de querer derrubar, destruir aquela família, ele faz de tudo, mas também dentro do próprio casamento. Às vezes a pessoa tem que praticar virtudes heróicas para não condescender com o pecado grave. Porque a tentação, às vezes, é muito forte. Aí que a pessoa vai praticar o quê? O heroísmo, porque é difícil. E nós estamos falando isso no campo da virtude.
Porque quando vê o Espírito Santo com dom, aí ele torna muito mais fácil. A pessoa se torna capaz de sofrer as consequências todas. Ah, porque vai romper o noivado, vai romper o namoro, e vai ser. Ele não quer nem saber, em primeiro lugar, a lei de Deus. As consequências não me importam. Que a gente fica medindo assim, eu tenho que conceder, porque senão eu vou perder. Quem não pratica sexo no namoro ou no noivado hoje, praticamente não consegue namoro. O que a pessoa quer é se aproveitar. É o que o Papa Francisco falou muitas vezes sobre a questão do descartável. Né? Nós vivemos nessa a ideologia do descartável. O que é a ideologia do descartável? Tu namora, usa, depois descarta. A pessoa não se deixou valorizar, se deixou ser instrumento de uma paixão, porque a pessoa não faz um ato de amor, ela ama a si mesma, ela quer satisfazer a si mesmo e não o outro. E quando o outro ou a outra passa a não ser mais objeto daquela paixão, aí o que acontece? Descarta. Rompe o namoro, rompe o noivado, rompe o casamento. Olha, eu vou usar um termo aqui, só desculpe que eu vou usar um termo aqui, mas a realidade é essa, né? Eu estava ouvindo desses cantores famosos, cantores de música sertaneja, que hoje está muito nisso. Eu vou usar o termo que ele usou, se desculpem, né? Perguntar a ele, por que você se separou de sua mulher? Uma mulher tão boa. E, engraçado, eu servi uma missa aqui e veio justamente essa senhora com o filho dela para a missa aqui, essa mesma esposa deste cantor famoso. Então, perguntou, mas por que você parou dela? Você viu tão bem? Aí ele respondeu, não, acabou tesão. Quer dizer, a mulher é instrumento só do prazer sexual. Quando deixou de ser instrumento do prazer sexual, dispensa, pega uma outra. E aí vai, cantores que vão trocando de mulher. Cantor é uma pessoa de todos os tipos e profissões. Nós demos aqui apenas exemplo com relação à castidade. Mas a gente pode aplicar para outras virtudes. Por exemplo, para a questão da honestidade. Quem entra hoje, por exemplo, no mundo da política, existe gente que não rouba? Existe. Gente que não se corrompe? Existe. Existe gente que não se corrompe na política, que nunca roubou? Existe. Mas você vai contar aqui, você não consegue encher. A pessoa chega lá, é tanto dinheiro que eles oferecem para tantas situações, que a pessoa se corrompe. Agora, para a pessoa não se corromper no meio deste, tem que ser herói. Sem heroísmo, a pessoa descamba, porque a tentação é muito grande, né? A tentação é muito grande. Então, vimos aqui a questão da virtude, a questão do heroísmo na virtude. Agora, o Espírito Santo, quando vem com os dons dele, com o dom da fortaleza, aí a pessoa pratica com muita alegria, como diz aqui, com alegria, né? Com alegria e sem medo, com audácia, né? Com audácia. Aliás, esse dia perguntaram sobre audácia, né? Eu falei até meio fora de contexto que o que poderia considerar virtude, que na verdade, audácia, não sei se a pessoa que falou sobre audácia está aí. A audácia não é uma virtude, a audácia é uma paixão. É a paixão que se opõe ao temor, ao medo. A pessoa que tem audácia, isso é da natureza dela. A paixão é uma coisa da natureza dela. Independe se é audácia para o bem ou se é audácia é para o mal.
eu acho que os bandidos, por exemplo, que assaltam um carro forte, que assaltam um banco, eles são de uma audácia terrível, terrível. Agora é para o mal. Agora existe audácia para o bem. É essa audácia que nós devemos. Eu acho que realmente o dom da fortaleza fortalece a audácia também, quando, né? A audácia, por exemplo, ou melhor, o heroísmo, por exemplo, que não deixa uma audácia daqueles que praticam hoje em dia, um exemplo bem atual, contextualizando a coisa, é, hoje, para ser médico, enfermeiro, profissional de saúde, cuidar da Covid-19, sabendo que pode se contaminar, eu acho que isso é um ato heróico. É um ato heróico. Se a pessoa oferece a Deus aquilo, ela podia muito bem se recusar, né? Eu sei que eu vou morrer, porque às vezes a situação é tão grande e em questão de números de pessoas que foram afetadas pela Covid. Se eu for para lá, eu vou também, a enfermeira vai cuidar, vai ter que fazer tudo com aquele doente que está ali, alguns entubados. Então, hoje existe heroísmo, como também dos próprios sacerdotes que têm que cuidar, né? Olha, eu vou dizer com sinceridade, eu não vou porque não me permitem entrar nos hospitais, mas eu entraria para dar o São Desenfio, levar a alma para o céu, não teria problema nenhum. E eu estou aqui para obedecer também às autoridades religiosas com relação a abrir a igreja. Eu não posso fazer as coisas da minha cabeça. Eu tenho que obedecer às regras que são impostas, né? Até porque, se houver uma disseminação da doença aqui na minha igreja, e por conta de uma imprudência minha, eu que vou ser responsável. Mas eu faria com todo prazer se eu pudesse socorrer lá no hospital, no UTI. Hoje, porque eu sou de idade, tenho 68 anos, tenho problema crônico renal, eu sou hipertenso, eu sou proibido de fazer esses atendimentos. Graças a Deus que tem muitos padres novos, que inclusive padres novos já estão celebrando umas missas, atendendo confissão. Eu também atendo uma ou outra confissão, assim, muito raramente, porque se eu abrir mão, a minha casa vai virar um centro de romaria. É tanta gente que pede, eu fico com pena. Eu fico com pena, eu gostaria de ter todo mundo. Mas eu moro num prédio, eu moro no 15º andar. Já pensou a porção de gente ficar subindo toda hora aqui, entra no apartamento e... É um problema muito sério. Mas como há outras opções de outros padres, jovens, aqui bem pertinho, aqui tem um padre jovem que atende, graças a Deus. Ou então, é aquele vídeo que vocês têm aí sobre a contrição perfeita. Fazer uma de contrição, esperando depois a confissão, quando pudesse confessar. Bom, então, nós estamos falando dos dons da fortaleza. Exatamente, né? A gente tem que ser herói para as coisas boas, né? Tem gente que se arriscam para as coisas. Eu, por exemplo, eu não sei se eu podia chamar de heroísmo quem escala o Monte Everest, mais de 8.000 metros de altura. Grande parte de pessoas morrem. A gente pode chamar de martírio isso? Não, a pessoa expõe a própria vida. É um ato heróico humanamente falando, porque a virtude ela tem um caráter sobrenatural, e o dom do Espírito Santo também. Não, ele é o herói que subiu até o pico do Monte Everest. É a glória, é a fama, né? Não sei se ele tem esse sentimento. São esportes radicais que eu não sei até que ponto a pessoa pode se expor tanto, como atravessar de um prédio para outro, andando em cima de uma corda ou coisa semelhante, né? Agora,
a gente tem que praticar o heroísmo para as coisas santas, as coisas verdadeiras, né? As coisas que... Eu pergunto assim, o sujeito morre numa situação desta, e daí? O que ele ganha diante de Deus? Morreu por quê? Qual a causa? Porque ele se expôs à morte. Se eu, por exemplo, vejo uma casa pegando fogo, uma casa pegando fogo, e eu vejo uma criança lá dentro, eu posso pensar, se eu entrar, eu vou morrer, mas eu posso entrar para salvar aquela criança, aquela pessoa que eu sei que está numa cama. Se eu morrer, eu sou um herói, no bom sentido, fazer um ato de caridade. Eu vou morrer praticando um ato heróico de caridade. Eu não estou expondo a minha vida imprudentemente. Então, esse é o momento, por exemplo, de um heroísmo. Para salvar alguém, eu me exponho a um grande perigo. Se eu sei que eu vou morrer ali absolutamente e não vou salvar outra pessoa, mas se eu posso ter uma possibilidade, uma probabilidade, né, eu posso fazer isso. Quantos casos já aconteceram, né? Bom, então, essa tal do dom da fortaleza. Nós precisamos muito desse dom hoje em dia para praticarmos todas as virtudes que são necessárias, porque o mundo de hoje favorece tanto esse liberalismo, essa forma anticristã de agir. A gente até para dar testemunho diante da sociedade, do nosso pensamento, em defesa da igreja, às vezes existe um lado heróico. Eu não ter o respeito humano, a vergonha de defender a causa de Deus. Muitas vezes, isso impede, né? Aqui ele dá... Porque o ato heróico não é só sofrer, mas é a gente fazer, é operar, né? Através das dificuldades mais espinhosas, a custa dos esforços, por vezes, heróicos, né? Por exemplo, a pessoa manter um recolhimento nesse mundo agitado de hoje, uma vida tão tumultuada como São Vicente de Paulo, ou Santa Teresa, guardar a castidade no meio dos encontros mais escabrosos, como São Tomás de Aquino, que colocaram uma prostituta para tentá-lo, ele resistiu. Sacrifício, pegou tição de fogo e saiu correndo atrás dela, né, para espantar o demônio. Ele não ia queimá-la, evidentemente, né? E aí dá vários exemplos, né? Outros exemplos aí, São Francisco Xavier, enfrentou tantas fadigas. Bom, é necessário o dom da fortaleza para todos nós, para todos os cristãos, né? Isso independe da nossa condição. E podemos, dias atrás, até falando sobre um pregador em retiro, que nos falou isso, olha, a gente tem que começar o dia praticando um ato heróico. Agora nós estamos praticamente entrando no inverno, porque este tempo agora, de outono, está parecendo mais inverno. Deixa eu ver, aqui hoje até que não está tanto. São Paulo está 17 graus agora, mas teve 15, baixou para 11 à noite, ficou perto de 10, uma coisa assim. Sabe que um ato heróico que a gente pode fazer começar o dia? Chega na hora, tem que sair da cama, pula da cama com frio. Aquele cobertor tão quentinho. Rola para cá, rola para não. Dá um pulo, cai de joelho, reza 3 Ave para Nossa Senhora e vai para debaixo do chuveiro, sei lá, a hora que você toma banho. Aí é um ato heróico. Você vai fazer isso pelo amor de Deus. São essas coisinhas pequenininhas, às vezes aquela tentação de comer alguma coisa fora de hora, e aquela vontade que dá de fazer um ato heróico, vou resistir. A gente resiste nas coisas boas para saber resistir depois nas coisas proibidas, né? São as superrogatórias, chamados. Superrogatórias como não é obrigatório, a gente faz por escolha própria, não pecaria se fizesse, mas a gente se habitua, a gente se exercita para dizer não na hora de uma tentação que seja pecado. Bom, então, como ele diz aqui, nós já estamos chegando no finzinho, bem no finzinho.
meio de cultivar. Como a nossa fortaleza não vem de nós mesmos, vem de Deus, é evidentemente necessário buscá-la nele, reconhecendo humildemente nossa impotência. Deus age mais nas pessoas humildes, pessoas que reconhecem que nada podem. Senhor, eu sou fraco, vós me conheceis, eu já vos traí tantas vezes, me ajuda, Senhor, me dá força para eu resistir. A pessoa orgulhosa, ela já se expõe ao perigo, achando que ela é forte diante da tentação. Aí que ela cai igual um patinho na lagoa. Serve-se efetivamente a providência de instrumentos mais fracos, contudo que eles tenham consciência da sua fraqueza e se apoiem no único que os fortalece. É o que diz São Paulo. São Paulo fala assim: o que é insensato aos olhos do mundo, escolheu Deus para confundir os sábios. O que é fraco segundo o mundo, escolheu Deus para confundir os fortes. O que é vil e desprezível segundo o mundo, escolheu Deus e as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Então, às vezes, as pessoas mais fortes, que têm o dom da fortaleza, são as pessoas mais simples e humildes. Aqueles tais que se acham os tais, esses fraquejam, se acovardam diante das tentações. Deus parece que permite que sejam castigadas no seu orgulho através de atos de uma vileza muito grande, né? Bom, e assim poderíamos falar mais alguma coisa sobre esse assunto, mas é bom sempre pedir ao Espírito Santo que nos dê a virtude da fortaleza para resistirmos a tantos perigos a que nós estamos expostos no mundo de hoje. Hoje existe mais heroísmo do que antes, porque as tentações são muito maiores e muito mais fortes do que em outros tempos. Para a gente manter a fé, manter a humildade, manter a honestidade, manter a castidade, hoje exige-se heroísmo e nós temos que ser heróis. Se não formos heróis, nós não seremos santos. Eu acho que o interessante, os mártires do começo do cristianismo, primeiro século, segundo século, não tinha ainda essa formação que nós temos. Tantos escritos dos santos, tanto exemplo de santos, eles foram os primeiros. Como é que eles tinham tanta força? Às vezes crianças, jovens, Santa Inês, Santa Cecília, é, mais, agora, mais próximo de nós, Santa Maria Gorete, mas Santa Luzia, que é padroeira aqui da igreja que nós dirigimos aqui, moças jovens, bonitas, ricas, preferiram morrer. Estado Islâmico, jovens, pessoas cristãs, católicas, que deram a vida sabendo que iam morrer, né? Bom, o Papa fez a oração que nós fazemos todo dia. O Papa fez. Como nós fizemos com o Papa, eu vou fazer aquela outra oração que costumamos fazer. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. E a graça que nós pedimos é o fim dessa pandemia. Que bom que a Inês reza todos os dias para mim. Que graças a Deus. E eu sempre rezo pelas pessoas que rezam para mim. De vez em quando, eu celebro missa pelas pessoas que rezam por mim. Eu falo assim na igreja, olha, hoje eu vou rezar a missa de ação de graças. Sabe que eu, quando eu fiquei doente,
várias vezes agora, né? Negócio de câncer no rim, câncer na próstata. E as pessoas rezaram muito, rezaram muito. Mas eu falei assim, olha, sabe o que é bom de ficar doente? Que a gente ganha tanta oração. Só que eu falo assim, olha, gente, a forma que eu tenho para agradecer é celebrar uma missa. De vez em quando eu celebro, especificamente pelas pessoas que rezam e rezaram por mim. Até eu falo na igreja, olha, esta missa vai ser celebrada na intenção das pessoas que rezaram por mim ou que rezam por mim. Se você não reza, trate de rezar agora, senão você não vai ganhar essa missa, né? Reza agora, aí você ganha também. E vocês que estão aí, olha, me ouvindo, vocês que estão me ouvindo aí, escute o que eu vou falar. Se vocês quiserem receber missas de vez em quando, sempre reze por esse pobre padre pecador, né, que sou eu. Não vai pensar que eu sou santo, que eu não sou nada santo, não. Tem que rezar muito por mim, né? Que bom. E a gente está dizendo que reza até hoje. Isso é muito bom. Eu sei que tem muita gente por mim. Eu até digo o seguinte: eu sou padre, eu passei por um seminário muito difícil, porque longe da família, muito longe, sem contato, é muita coisa e eu cheguei a ser padre e passei por vários pedaços. O pessoal de São Fidélis sabe, de Campos, sabe os pedaços que eu passei numa época lá, né, de uma perseguição muito grande. Mas graças a Deus, passei a ser tranquilo, por quê? Porque eu sei que tinha gente rezando por mim. Minha mãe, por exemplo, sempre rezava pelos pais. Meu pai ficava 2 horas rezando pelos filhos, né? Chegava lá embaixo, onde ele punha a velhinha dele, com a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, rezando pelos filhos. Eu acho que essas orações todas, e os paroquianos e outros que... E, gente, nós devemos rezar pelos padres, rezar pelos padres, que os padres são fracos também, né? Eu já vi o seu Judas Iscariote e tantos padres que abandonaram a batina, cansaram de ser padres, alguns até deixaram a religião, fundaram outra, como Lutero, como o Bispo Ario, e na história, e tantos outros da história, né? Eu estou gostando de ver esse pessoal que está dizendo que reza por mim, viu? Mas pode ter certeza que reza por vocês também. Aliás, nós temos umas intenções que eu sempre repito, aproveitando o tempinho aqui ainda, porque tem que falar, que pena está acabando. Sabe por que eu rezo? Para as pessoas que me ofenderam, acho que são poucas, ou quase nenhuma, pelas pessoas que eu ofendi, que são muitas, certamente. Cometi algumas, sei lá, né, uma má educação, alguma coisa qualquer, a pessoa pode estar ferida, e eu não sei. O padre falou uma coisa, ele me tratou de um jeito, e a pessoa tem aquilo. Rezo por essas pessoas. Rezo pelas pessoas que rezam por mim, né? Que pediram oração, tem gente que pede oração. Então, vamos lá. Vamos terminar com a bênção, com a relíquia do Padre Pio. Né? Quando eu fiz a pregação de Padre Pio, o padre que foi orientado pelo Padre Pio, que rezou a missa da Igreja do Carmo, Padre Giovanni, esqueci o nome dele, Semedrati, uma coisa assim, uma coisa parecida com isso. Padre Giovanni. Ele fez uma dedicatória ao livro do Padre Pio, que ele conta a história dele, que o Padre Pio orientou a ele no confessionário para ser padre, enfim. E ele falou assim, olha, que ele estava colocando a mim como filho do Padre Pio, né? Que o Padre Pio te adote como filho. Eu acho que o Padre Pio aceitou essa adoção. Então, posso dizer que eu sou filho do Padre Pio, um padre que foi dirigido pelo Padre Pio, me falou isso. O Padre Mesadri, né? Mesadri, né? Padre Giovanni Mesadri. Ele tem um livro muito bonito que conta as histórias todas, né, do Padre Pio. Bom, então, gente, vamos terminar com essa bênção, com a relíquia do Padre Pio. Vocês sabem, gente que chegou agora aqui, que não está acostumado desde o início, aqui tem um pedacinho da luva com sangue, o sangue do estigma que o Padre Pio tinha nas mãos, das chagas das mãos.
Essa aqui é da priora que está emprestada comigo. Pode deixar, priora. Está emprestada apenas. Ela tem medo que eu roube essa relíquia. Padre Pio de Petreucina é uma história longa, bonita, é uma vida de uma santidade espetacular, santo dos nossos tempos. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, São Pio de Petreucina de todos os santos, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, com todas as bênçãos terrestres e celestes, vos dê a saúde da alma e do corpo, vos livre de todos os perigos, todos os males, perturbações, enfermidades internas e externas, espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.